Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Além de fiscalizar a campanha eleitoral no dia da eleição, promotores eleitorais acompanham o processo de votação e de apuração nas zonas eleitorais e ainda apuram denúncias, ou seja, adotam medidas para coibir a prática de crime de boca de urna e outros delitos eleitorais. Para falar sobre o papel do Ministério Público nestas eleições e principalmente dirimir dúvidas dos eleitores, convidamos o especialista em matéria eleitoral, promotor de justiça, Rodrigo Lopes Zílio. Doutor Zílio, quero dizer que é uma satisfação tê-lo aqui conosco novamente no programa. Como o promotor eleitoral vai trabalhar nessas eleições aqui no Rio Grande do Sul e, de um modo geral, nos outros estados do país? Em primeiro lugar, a satisfação é minha, Marco, voltar aqui no programa. Essas eleições gerais, ou seja, em nível federal e estadual, elas se caracterizam por um fato específico, qual seja, eventuais sanções por descumprimento da regra eleitoral, elas têm que ser obtidas nos tribunais ou regional eleitoral ou no Tribunal Superior Eleitoral. Logo, o que o promotor de justiça lá na sua comarca, lá na sua zona eleitoral, tem atribuição? Na verdade, como os fatos ocorrem nos municípios, Marco, o promotor de justiça eleitoral ele vai poder exercer aquilo que se chama postular ao juízo chamado poder de polícia, ou seja, medidas de fiscalização em relação a ilícitos relativos à propaganda eleitoral. Aquela propaganda eleitoral ao longo das vias públicas que atrapalha o andamento do trânsito, aquela propaganda eleitoral que se caracteriza como outdoor, o promotor eleitoral então vai ter essa função de fiscalizar e de postular ao juiz eleitoral a retirada dessas irregularidades, além evidentemente de eventual crime eleitoral, cabe ao promotor de justiça o ajuizamento das ações penais eleitorais. Agora, dentro do possível, o programa gostaria de dirimir dúvidas, principais dúvidas do eleitor. Primeiro, quem está obrigado a votar? E mais, um jovem entre 16 e 18 anos está obrigado também a votar? Bom, o alistamento e o voto, e isso diz a Constituição Federal, eles são obrigatórios, ou seja, cogentes, para quem tem entre 18 e 30 e 70 anos, quer dizer, entre 18 e 70 anos o voto é obrigatório, e o voto passa a ser facultativo para o jovem que tem entre 16 e 18 anos, para a pessoa que tem mais de 70 anos de idade e para os analfabetos. Então essas três situações, entre 16 e 18 anos, os maiores de 70 e os analfabetos, têm a faculdade do exercício do direito de voto. O que deve fazer uma pessoa que de última hora, doutor Zílio, não consegue ir às urnas? Bom, dia 5 de outubro vai ser realizado o primeiro turno em todas as circunscrições do nosso país. Aquela pessoa que estiver no seu domicílio eleitoral exerce o direito de voto lá na urna, mas se eventualmente essa pessoa estiver com alguma dificuldade ou está viajando fora do seu domicílio eleitoral, ele pode, no dia da eleição, procurar qualquer zona eleitoral, qualquer sessão eleitoral para justificar o seu voto. Ele vai, por exemplo, tem domicílio em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, que é o meu caso, e vai estar em Porto Alegre trabalhando, que é exatamente o meu caso. Ele pode procurar aqui uma urna eletrônica, aqui numa sessão eleitoral, e justificar o seu voto. Mas vamos dizer que essa pessoa, Marco, esteja viajando fora, esteja em outro local que não vai conseguir exercer o voto. Ele teria, então, essa pessoa que não conseguiu exercer o direito de voto em 5 de outubro, o prazo de 60 dias para justificar o porquê que ele não compareceu às urnas. Quer dizer, ele comparece ao cartório eleitoral e apresenta uma justificativa para o juiz eleitoral. E numa última hipótese, ela está viajando para o exterior, está de férias no dia 5 de outubro. A partir do seu retorno ao país, quando volta ao Brasil, quando regressa ao Brasil, tem 30 dias para procurar o cartório eleitoral e justificar o porquê não exerceu o direito de voto. Quem perder o título de eleitor também pode votar? Sim. O Supremo Tribunal Federal, ele definindo uma questão que está prevista na Lei das Eleições, entendeu que o título eleitoral, embora seja conveniente sempre tê-lo consigo e levar ele ao dia da eleição, ele não é um instrumento obrigatório. Então hoje uma pessoa pode votar apresentando qualquer documento público com uma foto, tipo identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, ele vai poder votar. Agora, é sempre bom, entendo o título eleitoral, que também o leve no dia da eleição.
quem está se mudando agora pode transferir esse título? A pessoa, em regra, tem que votar onde tem domicílio eleitoral, certo? Agora, eventualmente, se a pessoa se transferiu por questão de trabalho, por exemplo, ela pode fazer o ato que se chama de transferência eleitoral. A transferência eleitoral nada mais é, então, do que a pessoa mudando o seu domicílio, ela vai levar consigo a sua inscrição eleitoral para o novo local onde ela mora ou reside. O fato é que o prazo para as transferências eleitorais, a lei estabelece um prazo fatal em maio do ano da eleição. A partir de 150 dias antes da eleição, não é mais possível fazer atos de transferência, fundamentalmente porque o cadastro eleitoral tem que ser fechado pela Justiça Eleitoral para que se possam gerar os dados para constar na urna eletrônica. Então, é possível o ato de transferência quando ocorre a mudança de domicílio, mas a lei fixa esse prazo final em até 150 dias antes do pleito. Aquela pessoa que tem dificuldade na hora de votar, ela pode receber ajuda? Isso foi estabelecido, Marco, por uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, numa resolução, definiu que a pessoa que seja portadora de alguma necessidade especial ou que precise de algum auxílio para exercer o direito de voto, ele pode postular ao presidente da mesa receptora, que uma terceira pessoa acompanhe esse eleitor com dificuldade para exercer o direito de voto, e essa terceira pessoa vai poder, em sendo autorizada pelo presidente da mesa, comparecer até a cabine de votação e, inclusive, vai poder até digitar os números da urna eletrônica. Agora, tem que haver essa autorização expressa do presidente da mesa, que é a autoridade que vai verificar se aquele eleitor que se apresenta com necessidades especiais tem de ser auxiliado para exercer o voto. Esse terceiro, que vai acompanhar o eleitor até a cabine de votação, ele não pode, evidentemente, estar vinculado a um partido ou coligação, e tampouco pode ser alguém que faça parte da mesa receptora. Então vai ter que ser alguém da população que vai poder acompanhar esse eleitor para auxiliar a exercer esse direito de voto. Se vê muito hoje as pessoas fazendo selfie com seus celulares. O eleitor que comparecer à urna para votar, ele pode ter esse procedimento, querer tirar uma foto votando? Bom, esse fenômeno, né, das redes sociais, dos selfies, ele tem uma certa restrição em relação ao dia da eleição. Por quê? Fundamentalmente, o direito de voto ele é coberto pelo sigilo. Uma das características fundamentais do voto é o seu sigilo. Quer dizer, apenas aquela pessoa que exerce o voto é que tem que saber em quem votou e por que votou e mais ninguém. Logo, qualquer instrumento que possibilite a publicização do direito de voto, seja aparelho celular que vai fazer um selfie, seja máquina filmadora, seja máquina fotográfica, são terminantemente proibidos de serem conduzidos pelo eleitor na cabine de votação. Existe um artigo na Lei das Eleições, na Lei 9.504, que estabelece a vedação, portanto, do eleitor entrar na cabine de votação, ingressar na cabine de votação, portando celulares, portando máquinas fotográficas ou filmadoras. Esses equipamentos devem ser deixados na mesa receptora de votos e, após a conclusão do voto, o eleitor vai lá, retira e leva consigo os seus pertences. E o eleitor pode se dirigir também às urnas vestindo camiseta do seu candidato, partido e até mais portando bandeiras? No dia da eleição, a propaganda eleitoral ela é considerada crime. Toda a propaganda eleitoral no dia da eleição ela é criminalizada pelo artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3º da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Como exceção, é permitido que o eleitor faça aquilo que se chama de manifestação individual e silenciosa. Quer dizer, ele pode fazer uma manifestação individual e silenciosa de candidatos de sua preferência, portando uma bandeira, portando um boné, enfim, isso é permitido. Se ele pode comparecer portando essa camiseta no dia da votação, lá no local de votação, sim, ele pode, sem problema nenhum, desde que não seja de forma ostensiva, ou seja, que ele vá lá vestindo uma camiseta, exerça seu voto e saia sem fazer alguma manifestação que demande, por exemplo, uma aglomeração coletiva de pessoas, porque isso já ocorre, então, uma vedação prevista pela lei eleitoral. Como o eleitor deve agir, doutor Zílio, se alguém lhe pedir
o seu voto no momento da eleição de votar? Bom, Marco, assim como qualquer propaganda no dia do pleito ela é considerada como tipo penal, existe também na legislação eleitoral outro crime previsto que no dia da eleição qualquer ato de aliciamento do eleitor, a chamada propaganda de boca de urna que eles chamam. O que seria isso? Seria, na verdade, qualquer forma de aliciamento ao eleitor, como alguém chegar, uma determinada terceira pessoa chega no eleitor e tenta convencê-lo de uma maneira ostensiva, digamos, a votar ou deixar de votar em determinada pessoa. No dia da eleição, esse tipo de aliciamento ele é considerado como crime eleitoral. E a pessoa, se sofrer esse tipo de coação no dia da eleição, deve necessariamente procurar a Justiça Eleitoral, a Zona Eleitoral ou o Ministério Público Eleitoral para que se possam tomar as providências cabíveis no sentido de identificar quem está fazendo esse tipo de coação e, eventualmente, buscar algum sancionamento na esfera específica que é a penal. Para concluir essa questão dos eleitores, dessa preocupação, insisto novamente na questão daquele eleitor que por um motivo está em outro estado ou está em outro país, o que ele deve fazer? Bom, o eleitor que se encontra fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição, ele tem, primeira situação, ele pode, se quiser, comparecer a qualquer sessão eleitoral do local onde ele se encontra no país, lá vai ter uma urna para colher sua justificativa. Quer dizer, ele tendo o número do seu título eleitoral, ele vai lá e justifica por que ele não está votando no seu local específico. E se porventura estiver fora do espaço físico nacional, ou seja, fora do território do país, ele tem a situação de que, a partir do seu retorno, ele teria ainda o prazo de 30 dias para justificar ao juiz o porquê da sua ausência, porque se ele não justificar nesse prazo de 30 dias, ele pode sofrer sanções como multa e ainda ficar, por exemplo, sem a sua quitação eleitoral. Alguém que não tem a quitação eleitoral, se for servidor público, por exemplo, não recebe seu salário, fica impedido de fazer inscrição em concurso público, não retira passaporte, ou seja, tem várias restrições, não recebe financiamento público, são várias as restrições da pessoa que não vota ou não justifica o seu voto no dia da eleição. Eu queria lhe colocar agora questões relativas aos candidatos. Por exemplo, o candidato no dia das eleições pode distribuir brindes? Não só no dia da eleição ele é vedado, mas sim no período de campanha eleitoral. O artigo 39, parágrafo 6º da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, ele veda a distribuição dos chamados brindes de campanha pelo eleitor. Então não pode confeccionar ou distribuir uma camiseta, chaveiro ou ainda qualquer bem que proporcione alguma vantagem ao eleitor. Observe, Marco, a importância dessa regra. Essa vedação é de caráter objetivo, ou seja, não precisa haver sequer um pedido de voto. Não tem que haver pedido de voto com essa doação. É o mero ato de doar esse benefício que já é vedado. Mesmo que não se peça voto. Essa distribuição, então, desses chamados brindes de campanha, ou seja, qualquer bem que possa proporcionar vantagem ao eleitor, tem uma vedação legal no artigo 39, parágrafo 6º da Lei das Eleições. Não só no dia da eleição, como em toda a campanha eleitoral. E o candidato pode colocar a sua propaganda na casa de alguém, por exemplo, uma bandeira? A propaganda em bens particulares, ela é permitida no dia, nas eleições, ela é lícita, portanto, mas com algumas condicionantes. Por exemplo, ela tem que ser espontânea ou gratuita, logo não pode ser objeto de negociação, ela tem que ser um ato voluntário, espontâneo e gratuito, a propaganda. Tem que haver o consentimento do proprietário. Eu que tenho a minha casa, posso ceder meu muro? Sim, desde que eu consinta e seja gratuito. E o terceiro aspecto é uma limitação espacial, ou seja, a propaganda em bens particulares, para ser lícita, ela não pode ser superior a 4 metros quadrados. Ela tem que ter uma limitação. Tendo essas três situações, consentimento do proprietário, limitação a 4 metros quadrados e não sendo objeto de pagamento, é lícita a propaganda em bens públicos, seja na forma de pinturas, de bandeiras, enfim. E como ficam as questões de comício e de carro de som? Bom, o comício, ele pode ser realizado, evidentemente, tem o prazo final de até a antevéspera da eleição, mas ele pode ser realizado em que situações? Primeiro, o partido político interessado no comício tem que comunicar à autoridade policial a realização desse ato, fundamentalmente para assegurar a prioridade no uso daquele espaço
e para que sejam tomadas medidas relativas ao bom andamento do trânsito, da segurança das pessoas. Quer dizer, então, comunica à autoridade policial, assegura a prioridade do uso daquele espaço e pode realizar comícios entre as 8 e as 24 horas. Então, a sonorização, o uso de sons em comício, ele é permitido até as 24 horas. Agora, o que é vedado pela lei eleitoral é o denominado showmício, ou seja, é a animação daquele ato de comício por uma banda, por um cantor, por alguém que vá lá demonstrar um dote artístico. Essa situação acaba sendo vedada porque considera-se um gasto eleitoral irregular. Então, é possível showmício mediante a comunicação prévia e a utilização de aparelhos de som até as 24 horas, mas sem que isso se converta num showmício, porque existe a vedação legal. Nós estamos na era da internet, doutor Zílio. Existe um limite para a propaganda eleitoral na internet? Bom, Marco, a propaganda eleitoral na internet ela é permitida a partir do dia 6 de julho, ou seja, ela tem o seu prazo igual ao das demais propagandas, a partir de 6 de julho. A única exceção e que tem um prazo diferente de início é o horário eleitoral gratuito, que começa 45 dias antes da antevéspera da eleição. E essa propaganda na internet ela tem algumas formas permitidas. Por exemplo, site de candidato, site de partido, site de coligação. E nas redes sociais, através de blogs, de qualquer candidato ou pessoa natural pode tranquilamente fazer propaganda eleitoral na internet. Agora, existem algumas vedações. Por exemplo, pessoa jurídica, ainda que pessoa jurídica que não tenha fins lucrativos, não pode fazer propaganda na internet. A propaganda na internet ela é vedada mediante a forma de pagamento. Quer dizer, nenhuma propaganda na internet pode ser objeto de pagamento porque se torna ilícito. E também na internet não é possível a propaganda eleitoral mediante o anonimato. Ou seja, a pessoa que vai usar lá a sua rede social, o seu Facebook, ela tem que assumir aquele ato de responsabilidade sua. E por que se veda o anonimato? Fundamentalmente para se coibir abusos e irregularidades nas manifestações que se convertam, por exemplo, em atos difamatórios, injuriosos. Então, se exige a vedação do anonimato para que se possa identificar quem faz aquela manifestação e, se ela se converter num eventual ilícito penal, como uma calúnia, uma injúria eleitoral, essa pessoa possa ser responsabilizada. Então, basicamente, se veda propaganda paga, propaganda em sites ou através de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos e a propaganda na forma de anonimato. Em qualquer cidade que se vá nessa época, doutor Zílio, existe uma poluição visual muito grande em consequência desses cavaletes colocados nas calçadas. Como está essa regra e mais, existe um prazo depois das eleições para a retirada desses cavaletes? Bom, a regra é que a propaganda em bens públicos, e aí incluídos bens de uso comum, o que são bens de uso comum para fins eleitorais? Mesmo aqueles particulares, mas aos quais a população geral tem acesso. Por exemplo, um estádio de futebol, um teatro, um shopping center, uma loja, todos esses são bens de uso comum. Então, tanto em bens públicos como de uso comum, a regra é a vedação da propaganda eleitoral, ela é proibida. A situação que você pontua dos cavaletes, a legislação eleitoral, pela última vez na eleição desse ano, já que teve uma reforma legislativa o ano passado que terminou com a propaganda dos cavaletes, a nossa lei eleitoral não permite mais propaganda em cavaletes. Ocorre que, como a lei eleitoral que modificou e proibiu a propaganda por cavaletes foi publicada há menos de um ano do pleito, o TSE entendeu que ela não valia para as eleições de 2014. A partir de 2016, então, Marco, não teremos mais o problema dos cavaletes, porque a permanecer a legislação atual, ele não vai mais poder ser utilizado. Mas como é hoje, como essa lei nova não está valendo para as eleições de 2014, ao longo das vias públicas, calçadas, canteiros, enfim, ao longo das vias públicas, é permitida a propaganda eleitoral através de cavaletes, de mesas para distribuição de propaganda eleitoral, de bandeiras, de bonecos, desde que eles sejam móveis, ou seja, colocado às 6 horas da manhã e retirado às 22 horas do mesmo dia. Todo dia, então, tem que fazer esse trabalho de colocação e retirada. E além de ter esse caráter de mobilidade, essa propaganda ao longo das vias públicas não pode causar prejuízo
ao bom andamento do trânsito de veículos e de pessoas. Então, ela não pode ser uma propaganda ostensiva de tal forma que, por exemplo, cause um prejuízo a uma conversão de um veículo numa determinada rotatória. Aí ela se caracteriza como ilícita. Em relação à tua segunda pergunta, as propagandas, existe um prazo a partir do encerramento da eleição para que elas sejam retiradas? A lei não estabelece esse prazo, mas a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, quando trata da propaganda, ela estabelece que após a realização das eleições, os partidos, candidatos e coligações têm o prazo de 30 dias para remover as propagandas e restaurar eventual dano causado, lá uma pintura, tem que passar uma tinta branca por cima, por exemplo. Então o prazo é de 30 dias a contar do final da eleição para que os partidos, candidatos e coligação removam a propaganda e restaurem o bem. Se não o fizerem, vão poder ser sancionados na forma da legislação. Para concluir, doutor Zílio, de que forma o cidadão pode auxiliar o Ministério Público a fiscalizar essas eleições? Bom, Marco, eu acho que o nosso telespectador tem que ter bem presente a seguinte ponderação. A democracia, ela é importante, ela é fundamental, ela foi objeto de uma conquista árdua, mas ela não se esgota ou não se resume no dia da eleição. A democracia não é apenas o ato de ir lá no dia digitar o númerozinho do seu candidato lá na urna eletrônica e apertar o confirma. Democracia, ela se constrói através de atos de cidadania. E a sua pergunta tem a fundamental importância de demonstrar para o nosso telespectador qual é a relevância do chamado controle social. O que é o controle social? O controle social nada mais é do que um ato de cidadania ativa pelo qual o eleitor ou o cidadão, durante todo o transcorrer do mandato, fica fiscalizando de modo permanente os seus representantes parlamentares, seja no executivo, seja no legislativo. Ele acompanha as demandas feitas pelos candidatos que ele votou ou que ele deixou de votar, enfim, através dos meios de comunicação social. Ele fiscaliza os sites de transparência que hoje todos os órgãos públicos devem ter para verificar se o dinheiro do seu imposto está sendo bem aplicado. E ele visualiza que no período eleitoral, ou seja, quando se está buscando votos para a campanha eleitoral, qualquer irregularidade cometida pelos candidatos, partidos e coligações deve ser obrigação daquele cidadão procurar a Justiça Eleitoral e o Ministério Público para fazer a denúncia. Então, propaganda eleitoral que seja realizada de modo irregular, a propaganda que seja feita através do telemarketing, que hoje é vedado, aquela telefonema que ninguém pediu para receber e acabou recebendo lá na sua casa, qualquer achaque através de ato de corrupção, ou seja, distribuição de cesta básica, deve procurar o Ministério Público. São 173 promotores em todo o estado do Rio Grande do Sul. Pode ir pessoalmente na sede do Ministério Público, procurar o promotor de justiça ou a sua assessoria. Pode fazer isso por meio telefônico. Nós temos o telefone 051 3295 1981 para todas as denúncias eleitorais, e pode fazer por meio eletrônico. No site do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que é o mp.gov.br, né? Se eu estou equivocado, você me corrige. Sim. Vai ter na página inicial um banner denúncia eleitoral, onde a pessoa vai poder preencher, narra o fato, olha, no município tal está ocorrendo tal denúncia, descreve o fato para nós, se quiser o anonimato vai ser respeitado e encaminha que as denúncias vão ser devidamente apuradas. Ok, promotor de justiça Rodrigo Lopes Zílio, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. É uma satisfação, Marco, mais uma vez voltar aqui. Toda vez que chamado, voltaremos aqui a contribuir para esclarecer a nossa população situações sobre a relevância do processo eleitoral e a importância do Ministério Público na fiscalização desse mistério. Ok, obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!